Olá, amigos do canal Agricultura A a Z. Neste vídeo, o Klaus Conrad nos dá as melhores dicas de manejo de doenças do arroz. Mas antes vou pedir para você deixar aqui o seu like, se inscrever no nosso canal e também clicar no sininho para você estar sempre atualizado sobre nossas publicações. Então bora lá pegar essas dicas? Olá pessoal, meu nome é Klaus, eu sou engenheiro agrônomo, fitopatologista, atuo na EPAGRE, Estação Experimental de Itajaí. Bom, a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre a identificação e manejo de doenças na cultura do arroz irrigado. Então existe uma série de doenças, desde doenças fúngicas, bacterianas e até virais que ocorrem na cultura, mas nós selecionamos 3 delas que são consideradas as principais doenças causadas por fungos, para nós falarmos em mais detalhes sobre essas doenças. E as demais vocês terão informação no livro Arroz do Plantio à Colheita. Então pessoal, nós vamos começar falando sobre a brusone, que é uma doença causada por um fungo, a Pericularia oryzia, que se manifesta na cultura em 2 momentos principais. Na fase de início do perfilhamento, na forma de lesões necróticas na folha, como vocês podem observar nessa ilustração, e na fase de florescimento, que vai desde a sua ocorrência na base da panícula, nos nós basais, como vocês podem observar aqui, ou em qualquer ramificação da panícula, sendo que o dano será maior quanto mais cedo a doença ocorrer, pois ela ocorrendo logo após o início da emissão da panícula, vai haver uma interrupção no fluxo de seiva para os grãos e, por consequência, uma esterilidade completa da panícula. Em ela ocorrendo mais tardiamente, ocorre uma redução no peso e na qualidade dos grãos. A segunda doença que nós selecionamos para falar para vocês é a mancha parda, também causada por um fungo, a Bipolaris oryzia, que ocorre nas folhas, essa mais tardiamente que a mancha parda. Ela se manifesta principalmente no pleno perfilhamento, na forma de lesões necróticas de formato arredondado com halo amarelo, como vocês podem observar aqui nessa ilustração. E o principal dano dela ocorre em função dos sintomas nos grãos. Então ela provoca desde manchas somente na casca do grão, mas essa mancha pode atingir também o endosperma e, nesse caso, reduzindo o valor comercial desse grão. E outro grande dano da mancha parda é no caso de produção de sementes. Então o fungo, a Bipolaris oryzia, infecta essa semente e reduz a taxa de germinação desse grão no campo, provocando problemas de estabelecimento. Bom, a terceira e última doença que nós vamos falar então é a queima das bainhas ou risoctoniose, causada pelo fungo Rhizoctonia solani. Essa doença ela manifesta-se inicialmente no como, normalmente na linha d'água, em função do inóculo que vem flutuando na água. O escleródio toca o como, a doença então inicia a infecção. Observa-se inicialmente lesões de formato arredondado ou oblongo, com um contorno marrom bem definido, como nós podemos observar na ilustração. A doença avança ao longo do como, atinge a bainha, provocando a sua seca, por isso o nome queima das bainhas. E no limbo foliar, observam-se lesões irregulares com contorno bem definido, semelhante a que nós observamos no como pode se observar aqui também na fotografia. Essa doença, ela pode, em condições extremas, provocar a morte de toda a planta. E sua ocorrência no campo ocorre na forma de reboleiras. Por isso é importante o técnico, quando fazer o monitoramento dessa doença, visitar vários pontos da lavoura numa tentativa de encontrar esse padrão de distribuição das plantas. Bom pessoal, com relação então ao manejo das doenças, é importante mencionar que não se deve ficar única e exclusivamente na dependência de fungicidas. O manejo de doenças inclui práticas que começam lá na entre-safra e culmina com o emprego de fungicidas na fase final do ciclo. Então pessoal, falando um pouco do manejo da entre-safra, nós recomendamos que seja feita a incorporação da palhada logo após a colheita. Essa incorporação pode ser feita com um rolo faca ou com uma grade niveladora. É importante que não se faça um revolvimento do solo muito profundo para evitar com que se puxe as sementes de arroz daninho das camadas mais profundas
para as camadas superficiais, o que vai acarretar num problema de planta daninha. Então, uma vez feita essa incorporação da palhada, cerca de 20 a 30 dias após a colheita, faça em seguida um envaletamento da área para deixar essa área drenada e após isso a aplicação de herbicidas, o que nós chamamos de um dessecamento tardio, cerca de 50 a 60 dias após essa incorporação. Feito isso, pessoal, a escolha da cultivar que vai ser empregada na área é uma outra medida importante que deve ser observada, porque a maioria das cultivares, quando lançadas, apresentam um certo grau de resistência a doenças, especialmente a Bruzone. Mas passados 2, 3, 4 anos, essas cultivares acabam selecionando raças do fungo, especialmente a Peniculare oryza, que são adaptadas a esse cultivar, e com isso esse material passa a ser extremamente suscetível. Por isso nós recomendamos que o mesmo cultivar não seja empregado por mais de 3 anos em uma mesma área, justamente para evitar essa seleção das raças mais adaptadas do patógeno. A época de semeadura também é uma questão que precisa ser observada, devendo-se evitar principalmente semeaduras tardias, porque nesse caso toda a região que margeia a lavoura, que foi plantada na época recomendada, já terá apresentado algum grau de incidência de doenças. Então o inóculo já está ali presente e vai chegar mais cedo nessa área que foi semeada tardiamente. Por consequência, as doenças policíclicas, como a Bruzone, vão conseguir realizar um maior número de ciclos e a severidade da doença nessa área que foi semeada tardiamente será muito maior. O manejo da água é outro aspecto muito importante. Na medida do possível, recomenda-se que se mantenha uma lâmina constante de água na área, para se evitar o estresse que as drenagens provocam na planta, aumentando a sua predisposição a doenças. E além disso, alguns patógenos, como a Eloidogene graminícola, que causa a galha no sistema radicular do arroz, infecta as raízes em condição de solo drenado. Então, na medida do possível, manter uma lâmina d'água constante ao longo do ciclo da cultura. E por fim, mas não menos importante, o manejo da fertilidade do solo. A boa e velha análise de solo continua sendo muito importante para que nós consigamos fornecer uma adubação equilibrada para a planta, evitando-se especialmente o excesso de nitrogênio, que favorece uma série de doenças, especialmente a Bruzone e a Rhizoctoniose. Uma vez então adotada todas essas estratégias de manejo, quando necessário, faça o uso do controle químico. Lembrando que nós recomendamos fungicidas que são registrados e recomendados para a cultura do arroz. E a aplicação deve ser sempre acompanhada por um técnico. Em que momento que nós devemos fazer o uso de fungicidas? Especialmente para a Bruzone, esses fungicidas devem ser aplicados, quando necessário, na fase de início do perfilhamento, cerca de 30 a 50 dias após a semeadura. Em muitas situações, essa aplicação é desnecessária. Por isso é importante que um técnico acompanhe as áreas para observar se há um progresso da doença que justifique essa aplicação ou não. Um segundo momento que se faz necessário o uso de fungicidas é na fase reprodutiva. Então, nesse caso, faz-se a aplicação do fungicida na fase R2, de emborrachamento, e uma segunda aplicação em R4, em pleno florescimento. Feito isso, pessoal, adotando-se todas essas práticas de manejo na entre-safra, no início da safra, fazendo a aplicação de fungicidas na época recomendada, utilizando os produtos registrados e recomendados, certamente nós conseguiremos aí um controle satisfatório de doenças na cultura do arroz. Então, pessoal, em linhas gerais, seria isso que nós tínhamos para falar para vocês, de uma forma bem resumida. E para quem quiserem mais informações mais detalhadas e aprofundadas, vocês podem consultar o nosso livro Arroz do Plantio à Colheita, da Universidade Federal de Viçosa. Muito obrigado. Qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo? A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho e mostra para o YouTube que você gostou. Assim o YouTube vai estar te notificando de novos vídeos. Outra maneira de você não perder novos vídeos é clicando no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações. Eu lhe convido a nos acompanhar nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela.
Aproveite e deixe também a sua sugestão de novos vídeos. Escolha agora um desses vídeos do canal Agricultura A a Z que estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça, vídeos novos todas terças e quintas às 18 horas e domingo às 12 horas.